Nós estamos aí estudando uma série de lições a respeito de mulheres que tiveram seu nome ou sua experiência. Algumas nem teve o seu nome, mas o relato da vida delas, esteve registrado na palavra de Deus para o nosso ensinamento. E nesta manhã nós vamos estudar sobre a vida de duas mulheres, Débora e Jael. Você conhece Jael? Vocês conhecem Jael? Amém, amém. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, por favor, no capítulo 4. Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 1, nos diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Para aí só um pouquinho, que eu queria só explicar quem foi Eude. Eude foi um libertador do povo de Israel. Após a morte de Josué, o livro de Juízes vai registrar a vida de homens que foram levantados por Deus para liderar e libertar o povo. Logo no capítulo 1 começa a dizer que esses homens faziam o que era mal aos olhos do Senhor. No capítulo 3 vai surgir esse libertador, Eude. Depois de 18 anos, o povo sendo massacrado por Eglon, o rei dos Moabitas, Deus levanta Eude. E Eude mata Eglon e levanta o povo para se libertar dos Moabitas. A Bíblia diz no final do capítulo 3, no versículo 30, que durante 80 anos a terra, o povo de Israel viveu em paz. Mas aí vai começar agora o capítulo 4, dizendo que e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel neste tempo. Amém? Então, nós vamos estudar esses dois capítulos de Juízes, capítulo 4 e capítulo 5. Mas antes de entrarmos na vida destas duas personagens, Débora, e no capítulo 5, lá no versículo 24, vai falar de Jael, vai nos dizer que bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Débora exaltando o que Jael fez. Antes de nós estudarmos o fato em si, eu gostaria de chamar a sua atenção e a sua lembrança de como Deus age de forma inesperada e usa pessoas inesperadas. Quando você olha para o contexto bíblico, você consegue se lembrar de alguém? Consegue, Bessone? Vários, né? Davi, um menino, vai levar uns lanchinhos para os irmãos que estão no campo de batalha. Chega lá, vê um gigante desaforado, desafiando o exército do Deus Todo-Poderoso. Deus usa quem para enfrentar aquele gigante, irmãos? Davi. Davi tinha treinado na escola do exército? Não. Davi tinha armamento? Não. Davi tinha prática em batalha? Não. Davi era até aquele menino esquecido. Quando Samuel vai visitar a casa do pai dele, eles esqueceram que tinha Davi. Davi derrota aquele gigante. Eu fico lembrando de José. José vendido como escravo, José dentro do calabouço, dentro da prisão do Egito.
da prisão, ele sai para ser governador do Egito. Isso é inusitado ou o que é? Isso é inesperado ou o que é? Eu fico pensando naquela menina escrava na casa de Naamã. Aquele rei, aquele comandante do exército, aquele general, ele era general do maior exército daquele momento, da época da história. E aquele homem estava enfermo com uma doença que não tinha cura. E eu acho lindo aquela menina se incomodar com o problema dele. Ela tinha sido tirada da casa dela, ela tinha sido separada da família dela, ela estava ali contra a sua vontade, escravizada naquela casa, mas nada disso a impediu de ser bênção na vida daquele homem. E aquela menina é usada para dar uma palavra para ele: olha, lá na minha cidade, lá no meu país, de onde você me tirou, tem um homem de Deus que, se você for lá e ele orar por você, você vai ser curado. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos aí que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, não é isso? Não é isso que a palavra de Deus vai nos dizer lá em 1 Coríntios 1, 27? Deus escolhe as fracas, as coisas fracas para envergonhar as fortes. Por que Deus usa dessa forma, irmãos? Para que ninguém se vanglorie na força do seu braço, na sua capacidade, na sua inteligência. Deus é Deus que levanta, é Deus que escolhe. Quando eu olho para o versículo 27 do capítulo 1 de 1 Coríntios, eu fico pensando assim: Deus escolhe os improváveis. Bate no seu peito aí: eu sou um improvável. Eu sou um improvável. Se um dia eu for contar a minha história debaixo de um pé de amora, vocês vão chorar. E eu penso que cada um de vocês tem uma história, tem um passado, que quando as pessoas olham para a sua vida hoje, elas pensam: meu Deus, quanta transformação, quanta mudança, quanta coisa linda Deus tem feito. Nós vivemos, irmãos, num mundo em que nós somos divididos em grupos sociais. Desde que o pecado entrou no mundo é assim. O homem, ele nesses grupos sociais, eles têm as suas convicções, ele tem seus princípios, né? E essas divisões normalmente geram preconceitos, normalmente geram desprezos a alguns, não é assim? Às vezes um olha e fala assim: ele não é digno de estar no nosso meio, ele não tem estudo, ele é isso, ele é aquilo. As pessoas olham para o outro e avaliam o outro pelo grau de instrução que ele possui, pelo seu poder aquisitivo, pelo país que ele nasceu, pelo gênero que ele tem. As pessoas olham e começam a julgar, né? E a sociedade, ela tem um conceito do que é uma pessoa bem-sucedida. Ela tem um conceito pré-estabelecido para isso. Mas a palavra de Deus nos fala muito claramente que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele age na contramão desses conceitos. Ele age de uma forma diferente. Ele não avalia o homem pela sua estatura, pela sua posse, por aquilo que ele representa, mas ele avalia o homem pelo seu coração. E aqui nós vamos estar deparando com um texto muito peculiar, porque o texto base da nossa aula hoje, ele vai falar de um período da história aonde esse período dura uns 300 anos ou mais um pouquinho, aonde o povo de Deus insistia em desobedecer ao Senhor. Insistia.
A vida desse povo era assim, altos e baixos. Uma hora eles clamavam a Deus, Deus enviava socorro, ouvia o clamor do povo, levantava um libertador, e aí eles viviam em paz. Daí a pouco, esqueciam do que Deus fez, esqueciam do que havia passado e voltam a buscar os deuses pagãos, fazer aquilo que desagradava a Deus, e assim eles iam vivendo. E é triste a gente pensar, porque este povo, nesta época de Juízes, eles já estavam na terra prometida. Eles já viviam na terra prometida. E a Bíblia diz que eles esqueceram das coisas que Deus fez. Se você tiver mantido a sua Bíblia aberta, no capítulo 3, no capítulo 2 de Juízes, no versículo 10, vai nos dizer assim: foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. Essa palavra congregada quer dizer que faleceram, né? Toda aquela geração já havia falecido. E outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que ele fizera em Israel. Eu fico me perguntando, irmãos, como que isso é possível? O que aconteceu aqui que este povo não se lembrava mais das obras do Senhor? Sabe quem é que eu culpo aqui? Os pais. Os pais falharam na missão de ensinar seus filhos a palavra de Deus. Falharam. A palavra de Deus nos chama a atenção que nós devemos fazer o quê? Incutir. Deitado, andando, caminhando, entrando, saindo, sentado. O tempo todo. A palavra de Deus na mente dos nossos filhos. E aqui toda uma geração já não sabia mais das obras do Senhor. Não lembrava, não conhecia, não sabiam mais, não tinham experiência com Deus. E logo no texto que nós lemos, nós vemos aí pelo menos 3 estágios do ciclo da vida do povo em Juízes. O primeiro estágio é pecado. O povo tornou a fazer o que era mal. O segundo estágio, opressão. Deus os entregou na mão de Jabim. Quem era Jabim? Era o rei da época. Jabim era cananeu e ele judiava do povo de Deus. Ele era mau com o povo de Deus. E a Bíblia nos diz que esse homem, ele possuía 900 carros de ferro. Então o exército dele não devia ser qualquer exército. Este homem tinha poder de guerra. Ele tinha poder para manter aquele povo cativo, subjugado por ele, judiando, maltratando, oprimindo, fazendo Deus sabe o quê. Mas aí a Bíblia diz que houve um clamor. Houve um clamor. Os filhos de Deus clamavam pelo Senhor. Clamavam ao Senhor. E aí Deus vai levantar um libertador para esta geração, para aquele tempo. Irmãos, eu penso neste povo, se a gente fizer uma pequena retrospectiva, a primeira geração que saiu do Egito morreu todinha no deserto. Não foi isso? A segunda geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. E a terceira geração que nasceu na terra prometida não conhecia mais a Deus. Não conhecia mais o Senhor. Não conhecia os feitos do Senhor. Esse texto tem que servir de alerta para mim e para você nesta manhã, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque de repente esquecemos tudo que Deus fez por nós. De repente esquecemos de onde Deus nos tirou. De repente,
vai ficando tudo comum, vai ficando tudo tão normal. E nós nos esquecemos. E hoje, um dos principais fatores que afetam a memória do crente, você sabe qual é? Desobediência. Temos uma classe de crente nos dias de hoje que tem escrito uma Bíblia pessoal para ele. Ele tem escolhido o que servir e excluído o que não servir. E é com isso, com essa desobediência, vamos vendo aí a decadência na vida de muitos crentes. Ao invés dele crescer, ao invés dele ter uma família sólida, ao invés dele contribuir para uma igreja saudável, ao invés dele dar testemunho de crente, ele vive uma vida capengando, uma vida vergonhosa. Todas as vezes que você entra na internet, você vê um escândalo. Isso é assustador. Mas uma coisa me chama a atenção a esse respeito. Falta, sabe de quê? De Bíblia. Falta de conhecer a palavra de Deus. Falta de relacionamento com Deus. Deus, quando levanta uma juíza para julgar aquele povo, para liderar aquele povo, para buscar aquele povo, levar aquele povo a buscar a Deus, ele vai levantar quem, irmãos? Uma mulher. Numa época, em uma sociedade altamente patriarcal, onde a liderança política e espiritual estava na mão de quem? Dos homens. E eu fico me perguntando o que aconteceu naquele lugar para que os homens estivessem tão apáticos diante das situações, tão indiferentes diante das situações. A Bíblia diz que essa mulher, ela julgava as causas do povo, as pessoas a procuravam para se aconselhar com ela. Essa mulher era cheia de sabedoria. Essa mulher, ela estava ali ajudando e liderando aquele povo a se aproximar de Deus, a se achegar ao Senhor. E Deus a usou. E Deus usou. A Bíblia diz que essa mulher era profetisa, a Bíblia diz que ela era esposa e a Bíblia diz que ela era juíza. Ela era profetisa por quê? Porque ela transmitia a palavra de Deus ao povo. Hoje, nós não temos mais profetas como no tempo da Bíblia, porque nós temos a Bíblia. A Bíblia foi redigida. Então hoje quem fala conosco, Deus fala conosco através da palavra de Deus, através da Bíblia. Todas as vezes que nós paramos para estudar, para ler, para meditar, Deus tem algo novo para falar com você e para falar comigo. Amém? E esta mulher, ela não foi a única profetisa que existiu. A Bíblia, ela registra outras, como Miriam, lá em Êxodo, como Ana, lá em Lucas, né? Como Uda, lá em 2 Reis. Houveram outras profetisas. Mas esta mulher aqui, ela não é só profetisa. Ela vai ser chamada para liderar este povo contra um rei opressor que maltratava o povo de Deus. Em tempos de crises, irmãos, em tempos difíceis, Deus usa quem Ele quer e capacita quem Ele quer para resolver, para solucionar, para trazer libertação ao povo de Deus. Muitas vezes nós queremos moldar a ação de Deus, colocando dentro de uma caixinha como se tivesse molde para Deus agir. Não,
não temos este poder e Deus nos surpreende a todo tempo. A Bíblia deixa claro isso para nós. Nós vemos isso o tempo todo. Não era comum. Débora foi uma exceção nesta situação aqui. E a Bíblia nos diz que esta mulher, ela se relacionava com Deus. Eu pergunto para você, onde ela encontrava sabedoria para profetizar? No seu relacionamento com o Senhor. Na sua busca com Deus. E onde nós podemos buscar sabedoria? Para ajudar o nosso cônjuge, para educar os nossos filhos, para fazermos a diferença na nossa igreja, na sociedade onde estamos inseridos, na nossa família. Onde nós buscamos sabedoria, irmãos? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Quanto mais eu busco conhecer a Deus, mais Ele se revela a mim, mais Ele se mostra a mim. E nesta manhã eu queria te perguntar, existe alguma atitude que você precisa mudar para encontrar sabedoria? Existe alguma atitude que você possa ter, que você possa buscar, para enfrentar as lutas diárias? Irmãos, primeira coisa que o crente deve ter em mente sempre: dar lugar ao Espírito Santo de Deus para moldar o seu caráter. É Ele que capacita o homem. É Ele que forja o homem. Quanto mais lugar eu dou a Ele, quanto mais sensível eu sou ao seu mover e à sua ação em mim, eu vou sendo transformado. E a segunda coisa que eu vejo na luz da palavra é pedir ao Senhor sabedoria. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, Tiago vai nos dizer que: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você reconhece que precisa mais sabedoria de Deus? Peça, ora ao Senhor. Fala com Ele, busca dEle. Deus usa Débora para libertar aquele povo naquela época. E Deus dá uma palavra para essa mulher. E Ele diz a ela assim: olha, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e com as suas tropas, e darei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Baraque é quem Deus chama para liderar o seu exército. Deus usa Débora para dar esta palavra para ele, para dar esta promessa para ele: e darei nas tuas mãos. O que esse homem faz? Ele coloca uma condição. Ele diz assim: olha, eu vou, mas se você for comigo. Tipo assim, se é para perder, vamos perder nós dois. Ah, irmãos, a Bíblia não fala porque Baraque coloca essa condição dela ir. Se ela não fosse, ele não iria. Que ele só iria se ela fosse. Talvez porque ela fosse profetisa. Ela seria ali um amuleto, né, para consultar a Deus, ou não sei, para garantir a vitória. Talvez a sua fé, a fé de Débora para encorajar os soldados. O que fica claro para nós é que nenhum dos motivos justifica a atitude deste homem. E a atitude de Baraque, ela tem que nos fazer repensar. Por que às vezes colocamos condições para Deus?
tudo que foi feito aqui hoje de manhã, todas essas pessoas que vieram aqui de manhã, para que você conhecesse, para que nós honrássemos quanto igreja, mas mais do que tudo, para incentivar você, que está no banco e que ainda não se propôs a fazer, porque tem colocado condições para Deus. Quando eu trabalhar menos, aí eu vou servir na casa do Senhor. Quando eu tiver menos preocupação, quando eu estiver com o meu tempo mais livre, não, quando eu me aposentar, agora eu trabalho demais, eu não tenho tempo para servir. Você já pensou se todos que estiveram aqui fossem colocar um si para Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Fossem colocar uma condição para Deus? Deus, eu vou fazer, mas eu só vou fazer se. A atitude deste homem chama muito a minha atenção, porque nós muitas vezes fazemos isso. Deus fala conosco, perdoa o seu irmão. Você fala, eu até perdoo, se ele me pedir perdão primeiro. Né, irmão Aparecido? Vamos colocando condição para Deus. Nós vamos colocando condições. E Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos dando oportunidades para rever os nossos valores, para rever aquilo que nós temos feito. Irmãos, nós fomos chamados para servir. E não existe lugar melhor neste mundo para servir do que a casa do Senhor. E aqui tem espaço para todo mundo. Aqui necessita de gente de todos os jeitos, para tantas coisas. Chega o dia da batalha. E Débora fala com ele, eu vou, Baraque. Mas uma coisa você tem em mente, não é a você que Deus vai dar a vitória. Deus vai dar a vitória na mão de uma mulher. Já pensou? E foi o que aconteceu. No meio da história, no meio do relato do capítulo 4, surge aí um prelúdio, vamos dizer assim. É introduzido a nós, né, a figura de Jael. Do nada, a Bíblia vai dizer que ela vivia em tendas, que ela e o seu marido, eles estavam acampados ali perto, aonde a batalha ia acontecer. E que eles conheciam o povo de Israel, porque eles eram descendentes do sogro de Moisés. A batalha acontece, a luta acontece, e o exército de Císera é vencido. Todos morrem. Quando Císera percebe o que está acontecendo, ele foge. Ele foge, quando ele avista essas barracas, esse povo, ele chega ali e pede abrigo. E a Bíblia diz que Jael o reconheceu na hora, abriu a sua tenda e falou com ele, entra meu senhor, descansa. Deu um leitinho quente para ele, e ali ele dormiu. Quando ele dormiu, ela pegou uma estaca e um martelo, e fincou na cabeça dele. A Bíblia diz que foi tão profundo que prendeu no chão, que vazou e enterrou na terra. E ali o inimigo de Deus foi destruído. Essa mulher não era nenhuma guerreira, não era ninguém de destaque. Ela era uma esposa, era uma mãe, cuidava dos filhos, cuidava da barraca, cuidava da alimentação, uma dona de casa. E ela não pensou duas vezes em livrar e concluir aquilo que o povo começou lá no campo de batalha. E como Débora havia profetizado, assim se cumpriu.
uma mulher concluiu aquilo que eles começaram lá no campo de guerra. Esta mulher foi reconhecida por Débora no seu cântico de adoração a Deus, de louvor a Deus. Ela vai reconhecê-la como a bendita sobre as mulheres, como especial, como alguém que fez aquilo que Deus pediu para fazer. Precisou de coragem, né, irmãos? Isso não é uma coisa simples. Precisou de muita coragem. E hoje, no dia de hoje, o Senhor quer usar a minha e as suas habilidades. São tantas habilidades, tantos talentos que Deus tem dado a nós, para que nós venhamos convergir para a obra do Senhor. E nesta manhã a pergunta é: você está pronto para usar os seus talentos? Você está pronto? Talvez o seu talento é fazer um bolo gostoso. Você tem essa disponibilidade de fazer um bolo gostoso para abençoar os seus irmãos? Para alegrar a vida daquele que você lembrou, que o Senhor te trouxe à memória? Ou você fica falando assim: está calor demais, vou ligar forno, nada, não vou fazer não. Talentos, irmãos, são inúmeros os talentos. Ninguém naquela época esperava que Deus usaria duas mulheres como pessoas chaves para libertar aquele povo. Ninguém podia imaginar, nem nós. Nós só sabemos disso porque está registrado na palavra de Deus. Senão nós não iríamos a crer se alguém viesse contar depois. Não é verdade? Eu queria, irmãos, finalizar, caminhando para o fim desta palavra, eu queria contar uma ilustração. Havia um homem fugindo dos assaltantes. Ele entra para dentro de uma mata, correndo, e sem saber o que ia acontecer, e os assaltantes não desistiam dele. Ele sabia que ia ser morto na mão daqueles homens, até que ele havia visto uma fenda numa rocha. Ele entra naquela fenda. Quando ele entra, ele percebe que era um caminho sem fim, que era um caminho sem saída. E tem um arbustozinho ali. Ele se encolhe debaixo daquele arbusto, atrás daquele arbusto, e começa: Deus, tem misericórdia de mim. Meu Deus, o que vai ser de mim agora? Meu Deus, manda um anjo. Não, um anjo não, manda 2, um é pouco. Não, manda 2 não, porque são muitos. Manda uma dúzia de anjos para me proteger aqui, Deus. Me tira dessa situação. E naquilo que ele está orando ali baixinho, ele com Deus, ele olha para cima e vê uma aranha tecendo uma teia de aranha. E ele, escutando o barulho dos passos daqueles homens correndo, ele pensou: é o meu fim. E um dos homens chega e olha e fala assim: ele não veio por aqui não, porque tem uma teia de aranha intacta, vão embora, que ele foi em outra direção. Moral da história: ele pediu um anjo, ele pediu 2, ele pediu uma dúzia. E Deus mandou o quê? Uma aranha, que teceu ali rapidinho uma teia de aranha e que o protegeu daqueles homens. Irmãos, essa situação, ela nos faz pensar no agir de Deus na nossa vida. Às vezes estabelecemos critérios para a ação do Senhor, mas o Senhor não trabalha da maneira como eu e você idealizamos. Deus usa o improvável. Foi o improvável que salvou a vida desse homem, que eu acabei de contar a história. Foi o improvável que usou essas 2 mulheres para libertar Israel da mão do opressor. Eu queria te falar nessa manhã: se você está vivendo uma situação que precisa de uma intervenção divina,
prepare-se para vivenciar e fazer parte do exército do Senhor dos improváveis do reino de Deus. Olhamos para a Bíblia, de Adão até os dias de hoje. O que a Bíblia tem mais registrado aqui são improváveis. Quando olhamos para Abraão e Sara, um casal estéril, chamado para ser pai de nação, e foi. Improváveis. Quando olhamos para a Bíblia, Davi novamente, um improvável. Derrota um gigante e é preparado para ser chamado, levantado como o rei de Israel. Um rei amado até os dias de hoje. Samuel, o último juiz do povo de Israel. Filho de uma estéril, filho de Ana, um improvável. Maria, mãe de Jesus, uma improvável, uma adolescente. Escolhida para ser aquela que daria a luz ao Salvador. Paulo, um religioso extremista, que se converte ao Evangelho e se torna o maior missionário. Irmãos, lembrei aqui agora daquele lanche, daquele menininho, lá no Sermão da Montanha, um improvável. Aqueles 3 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão. Olha, eu quero te dizer nesta manhã, eu não conheço a sua história. Eu não sei aquilo que você tem sofrido e apresentado diante de Deus. Não sei qual é o impossível da sua história. Mas tenha sua mente aberta. Abra os seus olhos espirituais. Comece a contemplar ao seu redor pela fé. A palavra de Deus nos fala que o crente anda por fé e não por vista. Começa a contemplar o que Deus vai fazer na sua vida. Não estabeleça para Ele a maneira como Ele vai fazer. É na hora que você menos espera, Helena. Assim acontece. Aí você fala, meu Deus, eu não sabia, eu não imaginava que seria assim. Compete a mim e a você a crer na ação do Senhor. Irmãos, o improvável é aquilo que eu e você não imagina, mas Deus faz, Deus usa, Deus levanta. Coloca a sua situação diante do Senhor. Deixa Ele trabalhar a seu favor. Não estabelece regras, não estabelece limites, não estabeleça formas para Deus agir. Dê a Ele a liberdade de agir na sua vida. Você pode até olhar para a situação e não conseguir visualizar como vai ser, mas isso não é o seu papel. O seu papel não é saber como vai ser. O seu papel é crer que vai ser. É crer que vai acontecer. E Jesus nos convida, irmãos, a abençoar os nossos inimigos. Jesus nos convida a mostrar as nossas fragilidades e as nossas dores. Jesus nos convida a andar com os improváveis, porque é assim que o ambiente do céu é. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Queria te convidar a lermos juntos o versículo que está lá em 1 Coríntios. Vamos ler juntos? Ora, irmãos, considerai o que éreis quando fostes chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram os nobres de nascimento. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Para que ninguém se glorie perante Ele.
É o Senhor que te escolheu. As pessoas podem até dizer lá fora: quem é fulano para falar de Jesus? Quem é fulano? Quem é que fulano acha? O que ele pensa? É o que o Senhor pensa a seu respeito. É o que o Senhor tem feito através da sua vida que realmente tem valor e significado. O pastor falou aqui de uma maneira muito especial quando ele disse que ele é médico. Daqui a pouquinho ele vai aposentar e daqui a pouquinho vão esquecer quem ele era como médico. Não é assim? Vão surgir outros médicos, vão surgir outros profissionais. Mas o que ele tem feito como servo do Senhor e as vidas que têm sido marcadas através do seu testemunho, essas pessoas não vão esquecer. Aquilo que você tem feito para marcar a vida das pessoas que estão à sua volta, como crente, como alguém que ama o Senhor, como alguém que levanta a bandeira do Evangelho, não vão esquecer. Não vão esquecer. Vale a pena servir a Deus. Feche os seus olhos agora. Apresenta as suas questões ao Senhor. Você que tem uma questão impossível nesta manhã, fala com Deus. Senhor, assim como o Senhor levantou Débora e levantou Jael, levanta alguém para julgar a minha causa. Levanta alguém para intervir na minha situação. Levanta alguém para falar de Jesus com o meu filho que está desviado, para falar de Jesus com o meu marido que não aceita vir à igreja. Senhor, levanta alguém, porque o Senhor faz estas coisas. É o Senhor que faz estas coisas. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esta manhã tão especial na tua casa. Senhor, como nós te louvamos e como nós te engrandecemos, porque temos visto, Deus, o teu mover e o teu agir no nosso meio. Quantas vidas o Senhor tem alcançado nesta igreja? Quantas vidas o Senhor tem transformado através desta igreja? Oh Deus, eu te louvo. Eu te louvo porque o Senhor tem levantado aqui famílias fortalecidas. O Senhor tem feito aqui uma igreja saudável. E o nosso coração se alegra porque somos testemunhas daquilo que tem acontecido no nosso meio. Nesta manhã, meu Deus, eu quero te pedir por cada um dos meus irmãos que aqui se encontram e aqueles que estão nos assistindo. Deus, eu não conheço a vida pessoal dos teus filhos, mas o Senhor conhece. E eu sei, meu Deus, que muitos dos meus irmãos estão lutando com situações as quais eles não veem saída. Eles podem até pensar que é o seu fim, mas o Senhor é Deus que levanta e que usa o improvável para fazer a diferença na vida dos que te amam. Meu Deus, trabalha a favor da vida dos meus irmãos. Trabalha na casa, na família, trabalha no trabalho. Meu Deus, trabalha na vida espiritual. Senhor, levanta aqueles que estão acomodados. Meu Deus, que eles possam se sentir, meu Deus, movidos pelo teu Santo Espírito a servir na tua casa. Oh Deus, ajude-os a experimentar o prazer maior que é trabalhar para o Senhor. Podemos trabalhar em todos os segmentos, mas nada nos traz mais prazer do que servir na tua casa. Oh Deus, eu apresento o nosso domingo diante do Senhor. Que o Senhor vá adiante de nós neste dia de hoje. Que tenhamos, meu Deus, um almoço gostoso em família. Que o Senhor esteja nos dando um tempo de descanso. E à noite estaremos aqui, meu Deus, para te louvar e bendizer. Num culto de adoração. Deus, recebe, Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor nesta manhã. Meu Deus, nós te amamos e esta certeza nós trazemos conosco. Nós te amamos. Tu és a razão pela qual estamos aqui. Tu és o motivo da nossa alegria. Tudo que nós fazemos para exaltar o teu nome. Receba, Deus, a nossa adoração nesta manhã. Que o Senhor possa nos levar em paz aos nossos lares. É o que oramos a Ti no nome de Jesus.
Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe seu domingo. Até a noite.